Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo que casaram sem amar seu cônjuge. Principalmente mulheres. Já escutei muitas mulheres falando isso. Eu casei, mas eu não amava meu marido. Então esses casais que agora estão passando por uma dificuldade no casamento, vão lembrar de que quando casaram lá no passado, eles não se amavam. Principalmente mulheres aí desanimadas com o casamento. Mulheres, se eu te falar que você não precisa amar seu noivo para casar, o que você vai pensar sobre isso? A nossa percepção sobre amor para um casamento às vezes está totalmente discrepante com o que a Bíblia ensina sobre o amor para o casamento. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. É estranho dizer que, por exemplo, as mulheres não precisam amar o seu noivo, mas precisam honrar o seu noivo, né? Ou melhor, o seu marido. Não precisa desse amor de novela que nós vemos aí nas novelas, nas séries, para um bom casamento. Não precisa. De fato, nós precisamos amar a outra pessoa para o casamento, sim, precisamos, mas o amor ele tem vários tipos de amores. Na Bíblia, por exemplo, a Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como nós mesmos. Vemos ali em Deuteronômio 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Levítico 19, não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amará teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então as Escrituras já nos ensinam lá no Antigo Testamento a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Mesmo a gente não conhecendo a outra pessoa, o nosso irmão, mesmo a gente não conhecendo essa pessoa, a gente já deve praticar o amor. Porque o amor ele é praticável, o amor é uma ação. Amor não está ligado apenas a sentimento, mas a atitudes. E Jesus vai repetir isso lá no Sermão do Monte, né? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Ter aquela empatia, realmente amar o nosso inimigo, se colocar no lugar dessa pessoa. Essa é uma atitude de cristão. Então, nesse sentido, a gente já deve amar todo mundo. Então, se a gente deve amar todo mundo, isso vale também para o nosso cônjuge, não é mesmo? Quando nós lemos a Bíblia a respeito do marido amar a mulher, ela é bem clara. Por exemplo, Eclesiastes 9, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Colossenses 3, vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Aqui é claro, né? A Bíblia está dizendo que o homem, o marido, deve amar sua esposa. Efésios 5, vós maridos, amai vossas mulheres. Como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então a Bíblia é muito enfática, ela é clara e direta. O marido deve amar sua esposa. Quando nós vamos ler na Bíblia sobre a esposa amando o marido, ela não é direta, ela fala de forma indireta. Vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Percebe, esse texto está dizendo que a mulher deve estar sujeita ao marido. Não está dizendo que a mulher deve amar o marido. Em Efésios 5, assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o próprio marido. Olha só que interessante, quando nós vamos ler nas escrituras sobre a mulher amando o marido, não fala diretamente assim, mulher ame seu marido, fala mulher honre seu marido, mulher seja submissa a seu marido. Interessante que essa palavra aí, ó, em Efésios 5, reverencie o seu marido, essa palavra submissão, ela está no sentido de ter temor, é realmente reverenciar. A palavra grega phobeo está ligada a ter realmente um respeito muito grande, até mesmo um medo. Vamos ver aqui, ó. A mesma palavra que é usada para pôr em fuga pelo terror, espantar, amedrontar, ficar com medo, lá embaixo, ó, reverenciar, venerar, tratar com deferência ou obediência reverencial. A mesma palavra que usa-se para medo, também usa-se para reverência, no sentido de amar mesmo, né? De ter o temor. E hoje é interessante o tanto de mulher criticando o marido pelas costas do marido. As mulheres eles se juntam com outras mulheres e começam a falar mal do marido. Também acontece com o marido, né? Muitos maridos às vezes começam a criticar a mulher. E essa palavra, ela acho que ela é própria para isso. Para a mulher, quando estiver longe do marido, entender que essa relação ela é abençoada por Deus, está abaixo das bênçãos de Jesus Cristo. Então a esposa tem que ter esse temor em relação ao seu marido, porque é Cristo quem abençoou essa relação. E vamos analisar esse texto de Efésios 5. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, como ele próprio, o salvador do corpo. A mulher ela tem que se submeter ao marido, pensando que essa é o imperativo de Jesus Cristo. Foi ele quem abençoou esse casamento. E hoje estamos numa época em que há um cabo de guerra dentro das casas. Existe uma briga para saber quem que domina quem dentro de uma casa. E pode ter certeza que isso aí tem a ver com o feminismo em nossos dias. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas, né, a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres
como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. E sempre a palavra de Deus é direta, ela fala diretamente para os homens amar as suas mulheres, mas não fala diretamente para a mulher amar seus maridos, fala de forma indireta. Ou seja, o amor deve ser principalmente do homem para com a mulher, lembrando que essa relação está abençoada por Deus, e é da mesma forma com que Cristo amou a igreja, de forma misericordiosa. Assim o relacionamento vai bem longe. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. A primeira união no casamento não tem relação com o corpo, mas sim com a alma. Você deve compreender que seu relacionamento é de alma para com seu cônjuge, é de escolha. Você quer fazer desse casamento uma relação de Deus. Você quer ter uma família com seu cônjuge. Muitas vezes você deve negar suas próprias vontades para ter uma boa relação com seu cônjuge, assim como a igreja. Muitas vezes nós temos que deixar de fazer coisas para não constranger outros irmãos, para não servir de tropeço aos outros irmãos, e a mesma coisa em casa. Muitas vezes nós deixamos de fazer coisas que nós gostamos para ter uma boa relação, uma boa comunhão dentro de casa com a família, da mesma forma com a igreja. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Era um mistério que eles não entendiam naquela época. Assim também, vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Novamente, marido ame a mulher, mulher respeite, honra o seu marido. E essa palavra aqui, que é phobel, né? Temor, deve temer, ter medo mesmo, literalmente. Não porque você deve ficar com medo do seu marido, mas saber que essa relação vem de Deus. E mulher, honre aí o seu marido. Lá em Israel, o casamento era diferente como nos nossos dias, né? As famílias se uniam, faziam uma espécie de um contrato, e aí havia então esse casamento entre o homem e a mulher. Nos nossos dias não é assim, né? Hoje é a própria pessoa que escolhe aí o seu parceiro. Barclay, em seu comentário a respeito de Efésios, ele vai dizer que os judeus tinham um baixo conceito das mulheres. Na forma judia da oração matutina, havia uma frase em que o judeu cada manhã agradecia a Deus por não tê-lo feito um pagão, um escravo ou uma mulher. O que viciava toda a legislação judia em relação às mulheres era que, segundo a lei judia, uma mulher não era uma pessoa, mas sim uma coisa. Carecia totalmente de direitos legais, era possessão absoluta do marido que podia dispor dela à vontade. O judeu possuía, em teoria, o mais alto ideal do casamento. Os rabinos diziam em seus refrões: todo judeu deve entregar sua vida antes de cometer idolatria, homicídio ou adultério. O próprio altar derrama lágrimas quando o homem se divorcia da mulher de sua juventude. Então, em teoria, os judeus defendiam o casamento, respeitavam suas mulheres, tal. Em teoria, tá? Isso é o que a tradição judaica ensinava a respeito do casamento. Aí depois Barclay continua falando sobre várias nações a respeito do casamento, né, dessa época de Cristo. Pior ainda, na Grécia, não existia um procedimento legal de divórcio. Como alguém o expressou, o divórcio era puramente um capricho. A única segurança que a mulher tinha era a reintegração de seu dote. Na Grécia, o lar e a vida familiar estavam próximos da extinção, e a fidelidade era absolutamente inexistente. Mais ou menos como está acontecendo nos dias de hoje. A família tradicional, ela é irrelevante. Na verdade, querem destruir essa forma de família. Os nossos ministros, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eles estão discutindo, por exemplo, se nos documentos dos filhos vai ter o nome do pai ou da mãe, ou se vai ser outra coisa semelhante a pai e mãe, como criador ou coisa do tipo. Querem tirar o nome pai e mãe, para não constranger quem não tem pai e quem também não tem mãe. E também aí os casais, né, que são LGBTQI+. Está acontecendo isso hoje. A família está sendo destruída, desvalorizada, e sempre foi, né? A República Romana não tinha havido um só caso de divórcio. O primeiro divórcio documentado foi Espúrio Carvílio Ruga em 234 a.C., mas no tempo de Paulo, a vida familiar romana estava em ruínas. Sêneca escreve que as mulheres se casavam para divorciar-se e se divorciavam para casar-se. Os romanos ordinariamente não datavam os anos com números, mas com o nome dos cônsules. Sêneca diz que as mulheres datavam seus anos com o nome de seus maridos. Tipo assim, quantos anos você passou lá na cidade tal? Ah, passei enquanto eu tava com o marido fulano. Era assim que eles datavam ali a sua idade e o tempo. A constituição do casamento, ela está sendo desvalorizada desde sempre. Deus abençoou o casamento, ele mostrou como o casamento deve ser feito, e nunca que o casamento deve ser feito apenas por amor. O amor, em nossa época, está ligado apenas a sentimento. Na Bíblia, o amor é ligado a sentimento, relacionamento e inteligência.
Você deve escolher uma boa pessoa, de família boa, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa respeitosa, olhar como é que o seu parceiro trata o pai e a mãe, olhar como é que o pai e a mãe é para saber como é que o filho também pode ser, por questão assim de criação, né, e de cultura. E até hoje, os judeus, eles casam dessa forma, né? Os ortodoxos, eles escolhem uma família boa. O casamento tem a ver mais com o relacionamento pessoal, né? Entre família, pessoa boa, de cultura boa, né? Escolhe, o seu cônjuge. E o amor, ele é construído depois, porque o amor, ele é uma construção, né? Uma ação, é atitude, não é simplesmente paixão. Eu tava lembrando, eu vi um vídeo daquele perfil no YouTube, Israel com a Aline, lá no Inteligência Limitada, e ela falando do noivado até o casamento foi 1 ano. Em 1 ano, ela encontrou o noivo e casou. E assim constituíram ali a sua família e tá tudo certo, porque agora a luta é para manter um bom casamento, com respeito, né, reverência debaixo de Deus. O melhor exemplo que encontramos nas Escrituras é Adão e Eva. Não tinha condições nenhumas dos dois se apaixonarem antes do casamento. Deus casou os dois, uniu os dois e a partir daí então constituíram uma família. E sobre adultério, Jesus lembrou disso, né? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus já juntou, não separe o homem. O amor de Adão e Eva foi uma construção com o decorrer do tempo, e não veio através de uma paixão ou um amor precedente ao casamento. Na cultura judaica, até hoje, o homem ele é muito mais cobrado para que tenha uma boa família, uma boa relação com sua esposa. E nas Escrituras, no Novo Testamento, vemos a mesma coisa. Por isso que a Bíblia é clara em que o homem deve amar sua esposa e a esposa deve honrar o seu marido. Não tem a ver com o paixonite ali do colégio, da escola, mas sim uma construção de amor nessa família. Podemos também ver através dos testemunhos pessoais de cristão, de fato, de uma família cristã. Depois de muitos anos de casado, pode perguntar para essa pessoa: você ama mais ela agora ou mais quando vocês se conheceram? O casal cristão de verdade vai dizer que quando eles casaram, eles nem se amavam muito. É agora que eles se amam. Eu mesmo, depois de 19 anos de casado, eu entendo agora o que é amor. Depois de muitos anos de casado com uma esposa e com um filho, agora eu entendo o que é amor. Antes, era apaixonante de escola, não era amor de verdade. O amor, ele se constrói, é um edifício, né, que você está construindo durante a sua vida. Infelizmente, a novela ali nos anos 90 até os anos 2000, agora séries, né, séries aí coreanas, as mulheres assistem, ficam todas sonhando em ter aquele marido perfeito de novela, e infelizmente o sistema tem moldado a cabeça das pessoas. As pessoas acham que vão se juntar ali no casamento e vai ser aquela coisa de novela, e não é bem assim. É uma construção, é muita luta. Da mesma forma que é muito difícil construir uma casa, você constrói a casa com equipamentos e também com as próprias mãos. É cansativo, é desgastante, gasta-se muito dinheiro. No casamento também é assim. E aqui, segundo o IBGE, quem divorcia mais? As mulheres lideram o ranking de pedidos com 13.297 casos, enquanto os homens fizeram o mesmo em 5.552 vezes, ou seja, menos da metade. A mulher está divorciando muito mais do que os próprios homens. E talvez seja isso, porque quem tem mais depressão no Brasil? Dados do último mapeamento sobre a doença realizado pela Organização Mundial de Saúde apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Mais de 11 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, mulheres apresentam 2 vezes mais chances de terem o diagnóstico da doença do que os homens. Quando nós vamos falar sobre casamento tradicional, né, as pessoas que são contra o casamento vai dizer assim: mas o casamento está debaixo de uma autoridade de um homem que maltrata sua mulher, e a mulher, como ela não tem como se manter, não sei o que, ela é sujeita a ser maltratada no casamento, né, toda uma teoria conspiratória que não resolve nada, porque as mulheres estão sofrendo muito mais depressão, muito mais tristes, se divorciam, constituem uma nova família e não resolve o problema. Ficam tristes do mesmo jeito, porque o problema da mulher é que ela não quer se submeter ao marido, não quer honrar seu marido. A mulher fica no cabo de guerra querendo dominar seu marido. E o puxão de orelha não é só pra mulher não, é pra homem também. Homens frouxos que não querem realmente ser o homem daquela casa, o alicerce espiritual, financeiro, o provedor daquela casa. E se esse vídeo te ajudou a mudar essa mentalidade, você tem uma mentalidade realmente cristã de seguir o que a Bíblia diz, eu já fico satisfeito de salvar um casamento só. Pare de pensar que casamento é como os de novela. Casamento é uma construção, é muito complicado, é muito difícil, mas é muito gratificante quando vocês estão bem. Viver solteiro é uma opção, mas ultimamente não está sendo uma opção muito boa não. Pelo menos meus amigos solteiros estão todos tristes, deprimidos, sem amigos, muito ruins assim, financeiramente falando. Ser solteiro é uma opção, mas não está sendo a melhor opção não, viu?
Então, pessoal, lute pelo seu casamento, assim como a Bíblia nos ensina. Esqueça essa história de que eu casei com uma pessoa que eu não amava. Eu não amava meu marido. Você não precisa amar seu marido. O seu marido você vai amar depois de construir a sua família. O amor é uma ação, é uma atitude, não é apenas um sentimento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar esse vídeo que ele é muito importante. Nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!